A lição hoje é de número 17. Por Cristo é o título dela. E é uma carta de Paulo a Filemon, capítulo 1, versículo 18. Na carta, ele nos diz assim: E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Parece até uma certa doideira, né? Porque ele está pedindo que deposite na conta dele as coisas que alguém fizer de mal àqueles a quem Paulo enviava para pregar, para incentivar. É mais ou menos assim, como um mestre que ensina os seus discípulos, seus alunos, e dizem: agora vão, ensina aos outros. Se alguém te fizer alguma coisa de ruim, de mal, não cobre dele não, cobre de mim. É eu quem tenho que pagar. Fui eu quem enviei vocês. Interessante. Mas, como sempre, a lição de número 17 não é uma lição solitária, ela é uma lição de complemento das outras lições anteriores. Então, nós vamos encontrar os complementos da 17 na lição começando da lição de número 14, que está assim: em ti mesmo, ou seja, confia em ti mesmo. Lição de número 15, converta-se, confia em si, na sua fé. E se você confia na tua fé, você vai se converter. Endireitando os caminhos, lição 16. E na 17, por Cristo. Então você vai fazer isso tudo por Cristo, que é a lição de hoje. Depois nós vamos na 18, purificação íntima, quer dizer, purificando-se intimamente. Então, as lições, como eu sempre digo, se complementam. Então, Paulo, enviando Onésimo a Filemon, Paulo, nas suas expressões inspiradas e felizes, recomendava ao amigo lançasse ao seu débito quanto lhe era devido pelo portador, ou seja, quem lhe fizesse mal, injúrias, ingratidões, traições, perseguições, ele dizia assim: olha, não vai cobrar dessas pessoas não que passam a lhe dever, vem cobrar de mim, põe na minha conta. Afeiçoemos a exortação às nossas necessidades próprias. Está dizendo, vamos agora, né, nos afeiçoar a essa exortação para nós. Vamos trazer para nós, para a nossa necessidade. Em cada novo dia de luta, passamos a ser maiores devedores do Cristo. Por quê, hein? Ele está dizendo assim, que a cada dia que passa de luta, nós passamos a ser mais devedores do Cristo. Bom, ele está afirmando isso. E ele vai explicar por que isso acontece. Se tudo nos ocorre dificilmente, se tudo que nos acontece durante o dia, nas nossas lutas, é difícil, é de Jesus que nos chegam a providências justas. Começamos devendo Cristo. É Ele que providencia a justiça em nossa vida. Mas não para por aí. Se tudo se desenvolve retamente, corretamente, é por seu amor que utilizamos as dádivas da vida. E é em seu nome que distribuímos esperanças e consolações. 3 coisas que fazemos diariamente e que usufruímos do amor divino, do amor do Cristo. Primeiro, é que as situações, as providências justas que ocorrem no nosso dia a dia vêm
trabalho da permissão do Cristo. Depois de tudo que utilizamos de dádivas da vida, se você tem saúde, se você tem hoje condições de pagar o seu sustento, se você tem uma vida equilibrada, se você tem uma vida de relacionamento equilibrada, se você já tem hoje uma família, uma vida profissional digna, honrosa, um ganho para seu sustento honroso, digno, correto. Então, eu posso te dizer que também isso é por amor de Jesus. Por amor de Jesus. Se distribuímos esperanças e consolações, isso também vem de Jesus, porque nós não temos esperança tanto assim. Não temos essa dádiva de esperança e não temos a capacidade de consolar. Sem Jesus, não tínhamos consolo. Se não tínhamos consolo, não tínhamos esperança. Toda a esperança que temos é porque o Cristo nos esperançou. O Cristo nos encheu de esperança. Então, o que nós damos de esperança e consolação veio do Cristo. Observa que tudo vem do Cristo, veio de Jesus. Então, nós somos aqueles que usufruímos diariamente do Cristo. Agora, é importante nós entendermos uma coisa aqui. Não basta eu dizer que eu tenho uma vida financeira, profissional, que eu tenho uma vida espiritual, de relacionamento. Não, nós não estamos falando assim, que é ter essas áreas de qualquer jeito, de qualquer maneira. Quando colocamos o Cristo pautando isto, proporcionando-nos essas áreas como uma bonança na nossa vida, nós estamos falando que a nossa vida nessas áreas é de amor, é honrada, nos dá gosto, nos dá orgulho, entre aspas, não é orgulho aqui, eu vou colocar num bom sentido, de termos conseguido isso. Por quê? Porque nos proporciona o bem, o progresso, a evolução, a paz. Eu não estou falando de ter um emprego, qualquer emprego, um emprego que me desonra, um emprego que eu tenho vergonha de dizer à minha família que eu exerço. Um dinheiro honrável, não um dinheiro que vem, eu estou citando aqui, de um tráfico, da prostituição, da trapaça, da enganação. Não, eu não estou falando qualquer dinheiro. Se você tem uma vida financeira estável, mas você tem honra, você consegue dizer publicamente: eu sou traficante, eu sou prostituta, eu roubo meus irmãos, eu trapaceio, eu engano. Não. Quando estamos falando aqui, e é de Jesus que vem isso, para sermos devedores a Ele, é uma vida honrável, uma vida justa, uma vida nobre. E que não só queremos para nós, como desejamos a todos. Eu vou fazer aqui apenas uma citação mais clara, um exemplo mais claro para a gente entender isso que eu estou te falando. Guto, como é que eu vou saber se isso que eu estou tendo vem do Cristo? Não é? Vem do Cristo. Primeiro, que isso que eu estou tendo em todas as áreas, saúde,
saúde espiritual, equilíbrio espiritual, saúde física, equilíbrio espiritual, bonança financeira, resolução profissional e relacionamentos. É simples. Se você está bem através dessas aquisições. E segundo, se você deseja isso à pessoa que você mais ama no mundo. Seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, a pessoa que você mais ama, seu esposo, sua esposa. Isso significa que é verdadeiro, porque eu duvido que uma mãe gostaria de dar ao filho aquilo que ela tem vergonha, que ela não honre, que ela não se sente bem. Tanto que a gente fala, meus filhos, às vezes os filhos nos dizem assim, eu vou ser igual meu pai quando crescer. Deus me livre, não vai ser não, você vai ser melhor do que eu. Geralmente quando a gente não está bem naquilo que ele se iguala, pretende se igualar a nós, e a gente vê assim, você não sabe o que eu estou passando, né, para estar aqui sorrindo do teu lado, então você está acreditando que está me fazendo bem aquilo que eu faço, mas só eu sei que não é. Bom, é desta maneira. E aí, ele está dizendo assim, tudo, então, vem de Jesus. Vou repetir, tudo. Providência justa. Se as coisas estão justas na sua vida, dentro de uma área ou dentro de mais de uma das áreas da sua vida, quem te deu justiça foi Jesus. Você deve a ele. Se tudo desenvolve retamente, é por amor que utilizamos as dádivas da vida, é em seu nome que distribuímos esperanças e consolação. Então, esperança, consolação, tudo isso vem do Cristo. Estamos empenhados à sua inesgotável misericórdia, está dizendo assim, Emmanuel. Ou seja, a nossa vida está já totalmente empenhada a Jesus, de empenho. Como nós empenhamos aqui, joia, o termo aqui é de empenho, de empenhar. Nós já estamos, a nossa vida já devemos a Jesus. A nossa vida estamos devendo a Jesus. Todos os dias estamos adquirindo cada vez mais. Vamos pensar assim. Somos, a tal ponto que nós estamos empenhados, a nossa vida está empenhada a Jesus, que somos dele. E nessa circunstância reside nosso título mais alto. Por quê? Qual que é o título que nos reside estarmos empenhados no Cristo e sermos dele? Cristão. Por que, então, ele está dizendo, fazendo uma pergunta, ele vai fazer uma pergunta. Por que, então, o pessimismo e o desespero, quando a calúnia ou a ingratidão nos ataquem de rijo, ou seja, duramente? Rijo é dureza, né? Nos ataca duramente. Por que, então, nós estamos tão desesperados, pessimistas, quando uma calúnia ou uma ingratidão? Quem não passa por uma calúnia? Às vezes, dos melhores, das melhores amigas, às vezes de um familiar muito querido. Quem não passa por uma calúnia, uma ingratidão? Quem não enfrentou uma ingratidão? Mas ele está dizendo assim, ó, não fique pessimista, Paulo está dizendo. Não se desespera. Trazendo-nos a possibilidade de mais vasta ascensão. Ele está mostrando assim, que isto que nos acontece, a ingratidão, a calúnia, a perseguição, deixa para lá, tá falando assim, porque isso nos coloca numa possibilidade de ascendermos, de evoluirmos, de crescermos, de desenvolvermos. Por quê? Porque a gente aprende a perdoar, a tolerar, a deixar para lá, né? Então, olha, se o mal que nos fazem e nós compreendermos essa maldade, ela nos ajuda a evoluir.
Que incrível a vida, né? Então não nos faz mal, nos ajuda a evoluir. Porque quem nos dá o bem, a esperança, lembra que a gente falou aqui na oração? Que quem nos dá misericórdia, nos dá a esperança, nos dá as consolações e nos dá a justiça é Jesus. Os demais podem nos dar tudo ao contrário, não importa. O fato de alguém estar te injustiçando, te tornando, sendo ingrato com você, ele não está te diminuindo, não está lhe tirando absolutamente nada. Nem centil de equilíbrio. Não está, se você não der. Ele apenas está te dando uma possibilidade de você aprender, ascender, crescer e evoluir. Porque quem te dá o bem é Jesus. Se estamos totalmente empenhados ao amor infinito do Mestre, não será razoável compreendermos pelo menos alguma particularidade de nossa dívida imensa, dispondo-nos a aceitar pequenina parcela de sofrimento em memória de seu nome, junto de nossos irmãos da terra, que são seus tutelados igualmente? Vamos lá entender isso. Ele está falando assim, ó, não é razoável a gente entender que nós cometemos muitos erros, muitos. Vamos aceitar um pouquinho desses erros, né? E aí, então, a gente pode compreender, entender essa parcela de sofrimento, essa perseguição, essa injustiça, essa ingratidão. Em memória de seu nome, em memória do nome de Jesus, ele está dizendo aqui, não é porque Jesus sofreu, é porque, assim como Jesus não sofreu, sofreu e não mereceu, imagine nós que cometemos erros, falhas, delitos. Imagine nós se não temos algo a acertar contas, a corrigir nessa rota chamada vida, nesse caminho, nessa estrada chamada vida. Imagine isso. Então, junto de nossos irmãos na terra, que também são tutelados igualmente a você. Todos nós somos filhos de Deus. Você é filho de Deus, aquele que é ingrato com você é filho de Deus, aquele que te calunia é filho de Deus, aquele que te persegue é filho de Deus. Todos somos filhos de Deus. Então vamos aceitar assim, deixa isso para lá, né? Aceita pelo menos que você deve ter cometido alguma falha, algum erro em algum momento do seu caminho. Se não com essa pessoa que está lhe dando a ingratidão, lhe promovendo a calúnia, você merece resgatar, crescer com isso. Por isso aprenda com os erros. Aprenda também com os erros dos outros. Devemos refletir, continuando a lição, devemos refletir que quando falamos em paz, em felicidade, prometendo por conta do Cristo, porquanto só Ele tem para dar em abundância. Olha só o que está falando isso. Quantas coisas a gente fala, eu estou vivendo uma paz, uma tranquilidade, só Ele tem. Né? Paz, felicidade. O Cristo tem a paz e a felicidade. Na verdade, essa paz e essa felicidade, nós estamos trabalhando, confiando em Jesus. Nas promessas, em seus ensinamentos, que dizia que se fizéssemos as coisas corretas, aquelas que Ele nos ensinou, que se caminhasse na direção que Ele nos apontou, a paz e a felicidade viria. Portanto, quando prometemos por conta do Cristo, só Ele tem para dar em abundância. Eu não tenho como dar paz a ninguém.
eu tenho mal e mal condições de adquirir a minha própria paz, mas não posso prometê-la com ninguém, para ninguém. Eu não tenho a felicidade. Eu tenho uma parcela dessa felicidade. E tudo isso que nós estamos falando aqui, estamos confiando naquilo que Jesus nos disse, que isso é a felicidade e a paz. Agora, não podemos prometer isso a ninguém, só em nome de Jesus. Em vista disso, caso sintas que alguém se converteu em devedor de tua alma, ou seja, no meio disso, se alguém se converteu, devedor de tua alma, se alguém está lhe devendo algo, lhe feriu, lhe maltratou, lhe magoou, lhe fez uma calúnia, lhe fez uma ingratidão, então ele te deve, vamos colocar aqui para ficar mais fácil, deve desculpas. Se alguém deve desculpa a você, não te entregues a preocupações inúteis, porque o Cristo é também teu credor, ele não é teu devedor, ele é credor, lembra? E deves colocar os danos do caminho em sua conta divina, passando adiante. Ou seja, quando alguém ficar lhe devendo uma desculpa, um pedido de perdão, entregue tudo na mão do Cristo, né? Porque você é um devedor do Cristo, ele é teu credor. Você falha, erra ou usufrui de toda a misericórdia do Cristo o dia todo, o tempo todo na sua vida. Então você está empenhado, sua vida já está empenhada a Jesus. Então ninguém te deve nada, não. Se alguém pisou no seu pé, não precisa nem te pedir desculpa. Se alguém te empurrou, não precisa te pedir desculpa. Por quê? Porque você já está devendo Jesus. Se ele vai te pedir desculpa, ele vai te pagar. Se ele for te pedir perdão, ele está indo te pagar o erro que ele fez a você. Mas se você deve a Jesus, então é mais fácil dizer, olha, nem vou pegar esse dinheiro, o seu pedido de perdão, seu pedido de desculpa. Vai pagar o Cristo. Paga o Cristo e fala que é em meu nome. Não é isso que a gente faz? Vou colocar isso em valores financeiros, para a gente entender. Vamos supor que você emprestou R$100 de uma pessoa, do Cristo. E aí, alguém foi e te emprestou 50. O João te emprestou 50. Então você deve 100 a Jesus e João te deve 50. A hora que o João for te pagar os 50, você pode dizer para ele, não precisa nem me pagar, pode entregar a Jesus, eu estou devendo 100 para ele já bate na minha dívida. Assim eu fico devendo mais 50. É assim mesmo que nós estamos falando. É esse abatimento que eu estou dizendo. Então, não cobre de ninguém perdão, não cobre de ninguém desculpas. Assim como você também está devendo um monte a Jesus, alguém pode, os que te devem a Cristo também. Porque é assim que nós trabalhamos, não é? Então, passa adiante. Não perca tempo, não se sinta consumido pela depressão, não se sinta sem energia, não fique entristecido se você sente que alguém lhe injuriou, que alguém lhe fez uma calúnia, que alguém está sendo ingrato a você. E ainda mais, você precisa entender que a vida é composta por essas pessoas, porque todos nós não somos perfeitos. Nenhum de nós. Às vezes estamos falando que alguém nos foi ingrato, foi calunioso, nos perseguiu e sem querer estamos também sendo igualmente a outras pessoas. Então, não fiquemos presos aos acontecimentos e às situações. Deixa para lá, segue adiante, entrega tudo na conta divina. Vamos acertar tudo no final. Um dia. Não agora. Na caminhada não tem necessidade de fazer essas contas. De prestarmos essas contas. Tá bom? Para nós,
cristãos. Veja bem, para nós cristãos. Não para... Por que ele está falando para nós cristãos? Porque como nós estamos entendendo essa chamada, a gente colocar entre aspas, matemática cristã, então ninguém me deve nada, apesar de ter pisado no meu pé, me empurrado, me acotovelado, e se quer me pagar, paga ao Cristo, que eu já estou devendo toda a minha vida a Ele. Para isso, tá bom? Porque nós temos também que dar o exemplo.